Olá, bom dia Lucas, bom dia Agostinho, me ouvem bem? Estamos ouvindo bem, capitão, obrigado, muito bom dia. Beleza, bom dia. Pois é, Lucas, a gente, na verdade, o Corpo de Bombeiros, ele acaba tendo controle dos prédios que possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Você imagina o seguinte, são inúmeras as edificações que estão sujeitas ao decreto. Entretanto, cabe ao particular, ou seja, ao proprietário ou responsável pelo uso, fazer essa regularização. Então, para a gente é difícil controlar os que não têm. Nós controlamos os que têm e nós dispomos de um cronograma de fiscalização para as edificações sujeitas ao decreto. Óbvio que a gente prioriza aquelas edificações que possuem um maior risco. A região da 25 de março é uma prioridade para o Corpo de Bombeiros. Inúmeros imóveis já foram fiscalizados aqui, já foram notificados, conforme preconiza a legislação de segurança contra incêndio. Inclusive, esses imóveis alvos desse sinistro, desse incêndio que aconteceu aqui na região, Lucas. Então, capitão, isso é importante a gente saber, né? Porque a gente precisa aprender com os erros, com esses incidentes, né? Tem que avançar, a gente tem que aprender. É assim que acontece. Só que às vezes não. No caso, por exemplo, começando desses 4 prédios atingidos aí, né, praticamente destruídos nesse incêndio, nenhum deles tinha autorização do Corpo de Bombeiros. Como é que funciona? O Corpo de Bombeiros vai lá, foi até lá, não viu condições adequadas para nenhum desses prédios e não emitiu o documento. A partir daí, o que acontece, capitão? Agostinho, deu uma cortada, mas eu acho que eu consigo te responder. Então, como funciona o processo? O particular, no caso, o proprietário ou responsável pelo uso, ele precisa apresentar um projeto técnico com um responsável técnico, com responsabilidade, tem que apresentar lá uma anotação de responsabilidade técnica. E aí, o Corpo de Bombeiros analisa esse projeto, aprova ou não aprova, falando, olha, está de acordo com a legislação de segurança contra incêndio ou não está de acordo, você precisa acertar determinados pontos. Isto posto, o particular, ele vai pegar esse projeto, vai arrumar o projeto, reapresentar, será reanalisado. Uma vez aprovado o projeto, a edificação precisa ter implementado todos os equipamentos de segurança contra incêndio que consta nesse projeto, solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, e aí sim a gente vai no local, verifica se os equipamentos estão instalados, se estão em funcionamento, se toda a estrutura predial atende à legislação de segurança contra incêndio, e aí emite-se o AVCB. É assim que é o processo. Então, mas nesse caso, a primeira vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros, se eu entendi bem, diz que esses prédios não estavam adequados, então não foi dado o alvará. A partir daí, se o proprietário não fizer mais nada na vida dele, se ele não for atrás, se ele não correr para regularizar, o que acontece? Ou não acontece nada? Não, Agostinho, então, assim, nessas edificações especificamente, existem 2 delas, né? O prédio principal e uma das lojas de departamento que iniciaram o processo junto ao Corpo de Bombeiros com o projeto. A edificação principal aqui chama Edifício Comércio e Indústria. Ela teve um comunicado falando que o projeto dela estava irregular, que eles precisavam acertar algumas coisas, só que eles não deram prosseguimento nisso. Essa edificação entrou, portanto, no cronograma de fiscalização do Corpo de Bombeiros, já existe o processo de fiscalização aberto e ela será notificada. Assim aconteceu com as demais, a outro departamento, só para a gente ter uma ideia, tem o projeto aprovado, mas não solicitou vistoria, então será também notificada. Então, capitão, para a gente seguir nesse nosso objetivo de tentar esquadrinhar e entender o que aconteceu, ele não apresentou as mudanças necessárias e, se eu entendi bem, o prédio principal seria alvo de uma fiscalização numa data a ser definida ainda. Exato. O prédio acaba sendo alvo de fiscalização. No geral, essas fiscalizações entram como prioridade e em alguns dias ele será, então, vistoriado e, de acordo com as medidas que existem ou com o estágio do processo de regularização, ele vai ser notificado ou não e aí imposto as sanções conforme preconizado pela lei.
Quer dizer, esse incêndio ele aconteceu antes da fiscalização que seria feita. É isso? Oi, capitão. Caiu a ligação do capitão? Bom, vamos tentar retomar o contato com o capitão André Elias. Aqui ninguém... Voltou? Oi, capitão. Não sei se o senhor ouviu a minha pergunta, mas é só para eu entender... Não ouvi. Não, só para ver se eu entendi direitinho. Já estava no cronograma e esse incêndio que aconteceu, ele aconteceu antes que desse tempo de fazer essa nova fiscalização. Augustinho, cortou de novo. Vamos lá, vamos tentar entender a sua pergunta. Não, é isso. O senhor disse que já havia um processo em andamento, mas que esse prédio principal de 8 andares não chegou a cumprir todas as etapas, as obrigações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e que, se eu entendi bem, ele entraria num cronograma de uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros. A minha pergunta é a seguinte: o incêndio, então, aconteceu antes que desse tempo de fazer essa nova vistoria? Sim. O incêndio aconteceu antes. O proprietário responsável pelo uso não solicitou essa vistoria, né, para regularização e, portanto, nós colocamos essa edificação no processo de fiscalização. E aí o que acontece, Agostinho? A fiscalização, a vistoria de fiscalização, ela tem o caráter ali de poder de polícia. A gente pode chegar a interditar, se for o caso, se a gente vislumbrar que está colocando em risco iminente as pessoas que habitam ou que eventualmente estão nesse prédio, e ele passa a receber as sanções preconizadas pela lei. Agora, se ele já tem o processo aberto, já está nesse viés de regularização, ele vai solicitar a vistoria e a gente vai até o local para fazer uma vistoria para ver se os equipamentos instalados, se a estrutura do prédio está de acordo com o projeto aprovado. Ele precisa ter o projeto aprovado antes. Aqui, a gente está tentando aperfeiçoar o sistema e eu não quero jogar a responsabilidade para o Corpo de Bombeiros, seria uma loucura da minha parte. Mas eu imagino que o Corpo de Bombeiros tem uma estrutura limitada também, para visitar todos os prédios supostamente irregulares, o que estão em processo de regularização. Então eu imagino que esses prazos não sejam tão rápidos assim. Imagino que para se fazer uma vistoria e depois voltar de novo no prédio, demore meses, não sei se anos, realmente não sei dizer e não sei se o senhor sabe responder, mas não seria o caso de até... Sim. Então, por favor, capitão. Vamos lá. Não, por favor, termine, por favor. Não, a minha pergunta é assim, não seria o caso de até que se tenha o alvará definitivo, passado em cartório, tudo certinho, que o prédio ficasse fechado? Então, vamos começar respondendo sobre os prazos. Tá. O Corpo de Bombeiros, ele tem o prazo de 30 dias úteis para fazer a vistoria quando solicitado pelo proprietário. E quando eu falo proprietário, Agostinho, vamos colocar o seguinte: pode ser o proprietário ou pode ser o responsável pelo uso da edificação, tudo bem? Então essa pessoa, ela vai solicitar a vistoria, nós temos o prazo de 30 dias úteis para fazer a vistoria. Para você ter uma ideia, nós chegamos a ter um prazo máximo na capital de 2 dias. Então, a pessoa entrava com a solicitação, em 2 dias o bombeiro estava lá fazendo a vistoria. Agora, óbvio, seria utópico do Corpo de Bombeiros e de qualquer pessoa achar que a gente tem a capacidade de fiscalizar ou de vistoriar todos os imóveis sujeitos ao decreto de uma cidade como São Paulo. Então, os imóveis que não entram com o processo de regularização, eles acabam entrando no cronograma de fiscalização. E aí nós precisamos priorizar quais são as edificações que nós vamos fiscalizar primeiro. Afinal de contas, não temos a capacidade de fiscalizar todas ao mesmo tempo. E aí sim, as edificações que nós vislumbramos que oferecem maior risco, maior potencial de risco para os usuários, entram como prioridade nessas vistorias. E a gente realiza essas vistorias sim, tá, Agostinho? Nós estamos conversando com o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, ainda sobre o incêndio que continua sendo combatido pelos homens do Corpo de Bombeiros na região central de São Paulo. Capitão, tomando como parâmetro, só para efeito de raciocínio, esse prazo de 30 dias, digamos, que me parece bem curto até, imaginei que fosse bem maior. O senhor disse que em alguns casos até menos do que isso, né, essa vistoria do Corpo de Bombeiros, mas 30 dias acho bastante razoável mesmo. Se esse prédio que pegou fogo estava para ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros nos próximos dias, ele iniciou o processo de regularização há pouco tempo, então, imagino, né? Não, no caso,
essa edificação em questão, né, esse prédio mais alto, ele iniciou seu processo de regularização lá em 2016. Mas o que acontece, Agostinho? Eles foram comunicados, eles entraram com comissão técnica solicitando a substituição de alguns equipamentos por outros. O Corpo de Bombeiros deu atenção, fez reuniões. Porém, uma vez iniciado esse processo, cabe ao proprietário dar continuidade nesse processo. Foi o que não aconteceu. Então realmente tem muita coisa errada aí, capitão. Aí a gente precisa sentar, o Corpo de Bombeiros com a competência que ele tem. Eu não sei se a Câmara dos Vereadores para alterar alguma coisa, porque essa agilidade toda que o Corpo de Bombeiros tenta ter, e não é fácil pelo tamanho da cidade, ela se perde, porque se esse processo começou em 2016, e nós estamos em 2022 e ainda estava mal resolvido isso, quer dizer, não estava resolvido, e esse prédio funcionou esse tempo todo, claramente funcionou. Estamos falando de 2016, antes, portanto, daquele acidente, daquele terrível incêndio no Paissandu, que foi em 2018. Quer dizer, foi uma baita sorte esse prédio não ter pegado fogo antes. Foi por obra do Divino Espírito Santo, porque ele continuou irregular durante esse tempo todo, né, capitão? Sim. Agora é importante ressaltar também, Agostinho, resguardar as proporções, né? O Paissandu, existiu uma questão social ali, que, enfim, não acho que é o caso de nós entrarmos nesse aspecto agora, mas o que eu queria deixar claro também é o seguinte: não significa que uma edificação não ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ela é insegura ou ela oferece risco iminente à vida dos usuários. Por exemplo, esse prédio aqui, Agostinho, para você ter uma ideia, a primeira equipe de bombeiros que chegou no local utilizou o sistema de hidrantes do próprio prédio, ou seja, o prédio ele não tinha o AVCB, ele não estava completamente regularizado, mas ele dispunha de equipamentos de segurança contra incêndio, tá? Então, assim, óbvio, a lei manda ter, eles precisam ter. Agora, uma coisa é você falar que a ausência do AVCB coloca uma edificação totalmente insegura aos usuários. Isso daí é equivocado da nossa parte pensar dessa maneira, tá? Então, a edificação que está se regularizando, no geral, ela cumpre quase todos os requisitos. Por vezes, ela precisa acertar alguns detalhes para se enquadrar a legislação. Outro ponto que também vale a pena destacar não é porque o prédio tem AVCB que ele não vai pegar fogo. Ele pode pegar fogo, ele pode estar sujeito ao incêndio. Justamente os equipamentos de proteção e as medidas de segurança visam minimizar as consequências de um possível sinistro e garantir a evacuação dos usuários com segurança. É lógico, quer dizer, nada garante nada, mas assim, Exato. Se existe uma legislação que estabelece os padrões, imagino que os padrões mínimos, talvez até de segurança, elas têm que ser cumpridas, as normas têm que ser cumpridas. Então eu não consigo entender com um prédio que está... E esse prédio, ainda o proprietário ou o usuário estava se propondo a regularizá-lo. Você imagina os outros que o cidadão dá de ombros, né? Ele nem aparece. Esse, aparentemente, o proprietário queria regularizá-lo. Mas isso está desde 2016, eu não consigo entender isso. Desde 2016 e funcionando. Eu não consigo entender. Não cabe a algum outro ente, a Prefeitura de São Paulo, alguém tomar alguma outra providência? Ou não? É o Corpo de Bombeiros mesmo que tem que tomar a frente nesses casos? Olha, Agostinho, o Corpo de Bombeiros, ele compete ao Corpo de Bombeiros legalmente as atribuições a qual o decreto de segurança contra incêndio estipula. Agora, outros órgãos, é difícil para a gente também comentar isso, né? Não tem como. O que a gente pode falar o prédio estava em processo de regularização, por mais que seja aí alguns anos, ele estava em processo de regularização, e o Corpo de Bombeiros estava acompanhando e falando o que precisava ser feito. Capitão, o senhor tem ideia, não sei se dá para falar isso, quantos imóveis estariam nesse processo de regularização equivalente ao desse prédio que pegou fogo? Quantos deram início, mas não concluíram? Dá para se ter ideia? Ou no centro de São Paulo, na capital toda, uma ordem de grandeza, de quantos processos estão em andamento ainda? Não consigo te falar isso agora, Agostinho, peço desculpas, mas não tem esse dado. Deve ser difícil mesmo, mesmo.
principalmente agora, né? Enfim, estamos no local da ocorrência, mas acredito que é possível fazer um levantamento. O que fica difícil para o Corpo de Bombeiros é, por exemplo, falar o seguinte: quantos não tem o processo? Porque a gente não tem esse controle, não tem como ter esse controle. Outra coisa, nem todas as edificações estão sujeitas ao decreto que legisla a respeito de segurança pública. Agora sim, podemos aí responder futuramente quantas edificações estão se regularizando na cidade ou no estado. Isso sim conseguimos. É uma questão aí só de algum tempo, um lapso temporal, para a gente levantar esses dados e mandar para vocês, para toda a imprensa, enfim. Lógico. O senhor está no olho do furacão agora. Realmente esses dados não são tão relevantes. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais. Capitão André Elias, só para encerrar, nós estamos conosco aqui também agora o senhor Jorge Dib, que é diretor da Univinco, a União dos Lojistas da Rua 25 de Março e adjacências, que imagino que está preocupado, como todos os lojistas, enfim, frequentadores da região, com a liberação total da região ali, para que a vida vá voltando aos poucos ao normal. Dá para ter uma ideia, capitão, de quando vai ser liberado completamente aí? Já uma parte já foi, né? Uma parte das vias já foi liberada a partir de hoje, mas quando que o trabalho do Corpo de Bombeiros deve ser encerrado definitivamente? Dá para saber ou ainda não? Olha, Agostinho, não só uma preocupação dos lojistas, não, é uma preocupação do comando da instituição Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Fazer essa liberação, a gente sabe o quanto é difícil, os prejuízos causados por uma loja fechada, principalmente aqui na região da 25 de Março, que movimenta muitas pessoas, muito dinheiro. Então é nossa preocupação também. A gente está tentando liberar o máximo possível de locais que ofereçam segurança para as pessoas voltarem a frequentar, e nossa expectativa é de finalizar essa ocorrência no mais tardar aí até amanhã. Nós estamos muito achando que hoje ainda essa ocorrência pode se finalizar para que amanhã tenha todo o seu fluxo retornado à normalidade. Então esperamos que isso não mude. Tá certo. Capitão André Elias, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para os senhores aí e até breve, tá bom? Eu que agradeço, Agostinho. Me coloco à disposição, por favor, e vamos sim levantar esses dados para você. Tá combinado. Capitão André Elias, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros